Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao quinto domingo do tempo comum. E a liturgia se encontra na primeira leitura do livro de Jó, capítulo 7, do versículo 1 ao 4 e do 6 ao 7. E diz assim: Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembro de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jó, ele foi uma pessoa que Deus cumpriu ele com muitas bênçãos, muitas graças. Mas Deus também provou a fé dele, como a gente sabe. Ele passou por inúmeros sofrimentos. Mas ele disse, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? A gente sabe que a vida não é fácil. A vida é uma luta constante. A vida é uma batalha. A vida é um desafio. E a gente tem que ter paciência. A gente tem que buscar a fé em Deus. Buscar estar na intimidade com Jesus. Buscar a oração, um remédio para a alma e para o corpo. Porque a vida não é fácil. É uma luta diária. Nós somos homens correndo contra os próprios homens. Essa violência toda, esse sistema econômico tão pobre que em muitos lugares há, gente morrendo de fome, gente morrendo de sede. Então a vida é uma luta, principalmente os mais necessitados, principalmente para os mais humildes, aqueles que não têm muita condição de sobreviver. A vida é uma luta maior ainda para eles. Mas a vida é uma prova para todos. Quem nasce neste mundo, se prepare para sofrer, disse Jó. Se alguém não sofreu ainda, vai sofrer. Porque essa vida é cheia de dores. Essa vida tem alegrias, mas também tem suas tristezas, tem suas decepções, tem suas melancolias, tem seus momentos de escuridão, de treva. A vida não é fácil. Mas temos que enfrentar a vida. Se nascemos aqui, nós temos que buscar estar em Jesus, que Ele nos dá força, nos dá vigor, nos dá alegria, nos dá felicidade. Não é porque a gente nasce neste mundo conturbado, este mundo de desafio, este mundo difícil de viver, que a gente vai se entregar a Ele. Não, a gente deve vencer o mundo, foi o próprio Jesus venceu. Coragem, eu venci o mundo. Vocês podem vencê-lo também. E eu digo assim, seus dias não são como dias de um mercenário, como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam minha noite de sofrimentos. Ou seja, mercenário é aquele que não liga para o bem das pessoas. Ou seja, vamos dizer assim, não sou jogador de futebol. Ele joga no time de futebol não pelo clube, não pela torcida, mas pelo dinheiro, somente pelo dinheiro. O interesse dele ali é só querer ganhar dinheiro. Ele não dá valor ao clube, ele não dá valor ao torcedor. Então ele é um mercenário, ele só liga só para ele. E já estou nesse
nesse ponto, seus dias não são como dias de um cenário, a gente deve ligar para as coisas de Deus com uma atenção especial, com um cuidado mais sensível, com uma vida mais cuidadosa, uma vida mais centrada em Cristo, na vida espiritual. Podemos ver uma vida espiritual aqui na terra, orando, rezando, celebrando os sacramentos, ser uma pessoa justa que pratica os mandamentos, a lei de Deus. Então, a gente pode viver uma vida espiritual, deixar a vida material mais de lado. Claro, nessa vida aqui, a gente não vive sem o material, claro, mas o mais importante é o espiritual. O material de nada vale se o espiritual não acontecer. Tem que acontecer na nossa vida mais o espiritual. O espiritual é o mais importante. Nós somos espíritos, nós somos almas, só que ainda estamos encarnados. Nós estamos presos nesse corpo ainda. Nossos ossos ainda estão presos a esse corpo físico. Mas um dia todos nós vamos nos libertar dele. Ou seja, o importante não é a matéria, o importante é o espírito. O espírito é que dá a vida. A matéria acaba, vira pó. Mas o espírito não, o espírito sempre tem vida. Ele sempre vive, ele sempre prossegue, ele sempre evolui, ele sempre cresce. E um dia esse espírito que a gente tem vai ressuscitar pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. E se a gente merecer, ele vai nos ressuscitar para a vida eterna, um corpo glorioso. Um corpo virus, cheio de glória. Um corpo ressuscitado. Aí sim, quando nós ressuscitarmos, foi a última promessa de Jesus. Ressuscitar todos os homens de bem, os que fizeram bem. Aí veremos uma nova era totalmente definitiva. Aí só vamos festejar, só vamos celebrar, só vamos louvar a Deus. Aí já estaremos todos realizados completamente pela vontade de Deus. Como um escravo suspira pela sombra, como assalariado aguarda sua paga, assim te empolgamos meses de decepção e couberam noites de sofrimento. Às vezes nós passamos por noites traiçoeiras, noites de sofrimento, mas Jesus está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando força. É como eu disse, a vida não é fácil. Muitos choram, muitos estão aí tristes pelas realidades da vida. Mas não é para ficar preso a essa tristeza, não. O momento passa. E um dia que nós fizermos o bem, vamos festejar na alegria celeste. A gente deve expulsar a tristeza para longe de nós. Já sofreu muito, mas depois ele recobrou a felicidade. Depois ele venceu. Está no livro eclesiástico, a tristeza já matou a muitos. Devemos ficar tristes, sim alegres, vencer toda a tristeza, feito Jó venceu, feito Jesus venceu, feito Nossa Senhora venceu, feito muitos santos venceram toda a tristeza e hoje estão no céu alegremente. O salmo é o Salmo 146 e a antífona diz assim: Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Veja, Deus é bom, Deus nunca foi mau, Deus nunca foi uma pessoa, um espírito perverso. Não, Ele sempre foi bom. Agora, Ele agia de acordo com o seu poder, de acordo com sua autoridade de Pai, de Criador de todas as coisas. Muitas coisas Deus fez que parece que Ele é mau, mas não é mau, é o jeito dele agir, é a essência de Deus, é como Ele é. Nós devemos entender isso. Deus nunca é mau, Deus nunca faz mal a ninguém. Às vezes Ele permite o mal ali para do mal se tirar um bem, mas é o jeito dele agir, é o jeito dele compreender as coisas, de executar, de trabalhar. Mas Deus sempre é bom e Ele conforta os corações.
Deus sempre tem uma palavra de conforto para os corações feridos. Deus sempre tem uma palavra de consolo, de conforto para os corações que foram machucados, para as vidas que foram machucadas. E também nós devemos ser instrumentos de Deus e dar palavras de conforto às pessoas, em qualquer momento que elas estiverem passando sofrimento. Nosso papel é dar ânimo àquela pessoa, encorajar aquela pessoa, falar para ela da esperança do céu, do paraíso, da vida eterna, da ressurreição, da vida que Deus deu a ela como presente e dom precioso. E dizem assim: louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os pés de Israel juntou de novo. Veja, Deus é aquele que reúne. Deus é aquele Espírito suave, pleno, que Ele reúne os seus filhos. Ele reúne as suas almas. Ele quer elas sempre unidas, sempre juntas. Nós mesmos, nós vivemos em comunidade, nós vivemos unidos. Mas muita gente não vive bem a unidade. E a igreja é una, está no credo. É profissão de fé nossa, a igreja é una. Devemos andar unidos. Aqueles que se dispersaram, que voltem. É feito o filho pródigo esbanjou toda a riqueza que o pai dele deu, mas ele voltou arrependido. Aqueles que estão dispersos por aí, por outros caminhos, que voltem atrás e vivam o bom caminho. Porque Deus quer eles reunidos, juntos, fazendo bem, crescendo sempre, evoluindo sempre, para um dia chegar na eternidade juntos, unidos, para viver em comunidade também. Se há aqui na terra a comunidade terrena, no céu há a comunidade espiritual. Lá também viveremos em unidade, juntos. Temos que ter essa percepção das coisas, que só nada podemos fazer. O mundo, ele trabalha unido. O mundo é um precisando do outro. Ninguém vive só. Ninguém consegue ter uma vida solitária, individualista. Não. Deve ser uma vida unida, fraterna, de irmãos, que colabora cada um com a sua possibilidade, cada um do seu jeito, para juntos um todo, formar a grande sociedade, que é a sociedade de Cristo, que é a sociedade da fraternidade de Jesus. Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura. Veja, Deus é aquele que ele trata a nossa angústia, ele trata o nosso mal, ele enfaixa aquele problema e ele dá a cura. Se o médico não pode curar, Deus pode. Nada é impossível para Deus. Agora veja, é segundo a sua vontade. Se Ele quiser, bem. Se Ele não quiser, pode ser que você não seja curado aqui. Mas um dia, quando você for para a eternidade, você vai ser curado. Ou seja, resumindo, de maneira geral, um dia, todos que fizeram bem e estiverem passando por dificuldades aqui na Terra, por algum mal, alguma doença, alguma enfermidade, vai ser curado de todo jeito. Todo jeito, um dia vai ser. Ou pela sua morte, ou pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É certeza de Deus. Se Deus não curar a pessoa aqui, mas ela curará no céu, na eternidade, no mundo espiritual. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Veja que Deus é poderoso. Veja porque Deus é onipotente, Ele pode tudo. Ele sabe o nome de cada estrela que Ele criou. E são milhares. Ele chama cada uma pelo nome. Ele consegue contar
os grãos da areia da praia. Qual ser humano consegue fazer isso? Nenhum. Só Deus. Deus é onipotente, Deus é poderoso. E Ele pode realizar maravilhas na nossa vida. E a gente deve andar sempre em sintonia com Ele. Deve andar sempre junto dEle. Ele nos abençoar sempre. Ele estar conosco sempre. Para Ele estar nos amando sempre. Para Ele estar agindo em nós. Deus é nosso consolo. Deus é a nossa maior fortaleza. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida, nem limites. Veja, o saber de Deus é infinito. Não tem limite o saber de Deus. O saber dele é um saber que sempre cresce. Nunca para. Ele que revela ainda coisas novas. Além de tudo que ele sabe de tudo, pode tudo, ele ainda faz surgir conhecimentos novos. Seu saber não tem limites. Ele sabe de tudo, ele sabe resolver todo problema. A raiz do mal, a raiz do problema, ele pode acabar com aquele problema em questão de segundos. Ele sabe tudo como resolver. Ele sabe tudo como agir. Nada é impossível para ele. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Veja, quem é humilde, quem é simples, quem é do bem, que está sofrendo por causa dos ímpios, os ímpios estão atacando ele, os ímpios estão fazendo mal a ele, os ímpios estão prejudicando ele. Olha o que Deus diz: dobra até o chão os que são ímpios. Ou seja, os ímpios vão para baixo de Deus. Os ímpios estão debaixo dos pés de Deus. Aos humildes não. Os humildes ele ampara, ele protege. Os bons ele ampara, ele ama, ele protege, ele cuida, ele zela. Por isso que devemos amar a Deus, ser pessoas do bem, porque o mal só perderá. O mal já está perdido. Quem é do mal vai se perder eternamente. Deus já fixou isso já na sua lei, no seu mandamento. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 19, do 22 ao 23. Irmãos, disse São Paulo, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado, em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra diz assim: ai de mim se eu não evangelizar. Então, o que quer dizer com isso? Que nós, todos nós cristãos, devemos evangelizar.
todos. Isso é missão de todos, do Papa, dos bispos, dos arcebispos, dos cardeais, dos diáconos, dos padres, dos religiosos, dos missionários, dos leigos. Todos devem evangelizar, porque é Deus que manda. E ai dessas pessoas se elas não evangelizarem. A palavra é clara, meus irmãos. Ai delas. Ai delas se ela não falar de Deus. Ai delas se ela não proclamar a palavra. Ai delas se ela não fazer seu estudo diário da palavra de Deus. A palavra é para ser estudada, para ser proclamada no mundo. A palavra deve chegar aos confins da terra, em todos os lugares. Muita gente fala com você, passa meia hora, passa 1 hora, passa 2 horas, não toca uma palavra de Jesus. Mas fala de morte, fala de assassinato, fala de adultério, fala disso, fala daquilo, fala de ciclano, fofoca ainda, levanta falso e nada fala de Jesus. Tem que falar, tem que evangelizar. Se não pode evangelizar na igreja, evangelize em casa. Evangelize com o vizinho, com a vizinha, com os amigos, com os filhos. Né? Pelo menos na hora de jantar, leia um versículo da Bíblia. Reflita. Mas muita gente não quer nem saber da Bíblia. Muita gente não quer nem saber da palavra de Deus. Então não está cumprindo a palavra de Deus. Não está cumprindo a vontade de Jesus. Não está cumprindo o desígnio do Senhor, que é anunciar o Evangelho, anunciar a palavra dele para todos. Então, ai de nós não evangelizarmos. Paulo dizia, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Muita gente está na fraqueza. Está fraco espiritualmente. Pensa que está forte. Pensa que está podendo, mas está fraco espiritualmente. Está fraco porque não quer saber as coisas de Deus. E as coisas de Deus é que nos dá força, nos dá fortaleza nessa vida. Tudo que fazemos é porque Ele quer, porque Ele deixa a gente fazer. Nós só respiramos porque Ele quer. O dia que Ele quiser tirar a nossa respiração, Ele tira. E a gente morre. Estamos fracos na fé. A fé é para ser vivida. É para ser vivenciada com amor, com disposição, com fortaleza, com poder. A fé, ela tem que ser instalada no coração humano. Ela tem que habitar nas vidas humanas. Quem não tem fé, já dizia São João Paulo II, é doente. Quem não tem fé é como se fosse um moribundo, que não tem Deus, que não tem saúde. Então a gente tem que olhar bem para esse lado. Que a gente deve ver na fortaleza do Evangelho. Porque o Evangelho nos dá força, a palavra de Deus nos dá força. Ela nos levanta, ela nos cura, ela nos proporciona maravilhas aqui e um dia no céu. Como é sagrado a Bíblia? Como são sagradas essas escrituras? Como são valiosas cada palavra, cada versículo que está na Bíblia? É a nossa fonte principal de salvação. É a nossa fonte mais importante. Nós devemos evangelizar com essa palavra. Ai de nós, se não conhecemos a palavra de Deus. Não venceremos, fracassaremos. Temos que ter essa noção de que devemos evangelizar. Tantos modos podemos evangelizar.
e muitas vezes não evangelizamos. Temos que ter essa atitude evangelizadora de colocar em frente a palavra do Senhor, o Evangelho, a boa notícia, a palavra da salvação. O Evangelho é o de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, nesse Evangelho, Jesus faz muitas curas. Jesus cura várias pessoas de diversas enfermidades, expulsa demônios. E uma dessas pessoas que ele curou foi a sogra de São Pedro. São Pedro, como nós sabemos, antes de seguir Jesus, era pescador. Ele tinha família, ele tinha mulher, ele tinha filhos. Mas ele deixou tudo para seguir Jesus. Mas a sogra de Pedro estava doente, com febre, caída. E quando eles foram para a casa de Simão Pedro, Jesus viu ela e levantou ela. E ela curou-se da febre. E ela se pôs a servi-los. Jesus é aquele que levanta os caídos. Jesus é aquele que cura as enfermidades, seja qual for ela. Ele elimina, ele tira, ele livra aquela pessoa, ele liberta aquela pessoa daquela enfermidade. Ele a torna sã, a torna saudável, a torna com saúde, a torna ainda com mais força do que ela tinha. Porque São Paulo mesmo disse, né? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Assim era Jesus na sua ação. As pessoas que eram fracas, ele dava força a elas. E elas renovavam suas forças e ficavam mais fortes do que antes. Uma dessas pessoas foi a sogra de São Pedro, que teve febre. E ele levantou, ele a curou. Conta que também muitos doentes levavam até ele, ele curava. Muitos demônios ele expulsava. No Evangelho aparecem muitos exorcismos de Jesus. Tem muitos na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Jesus expulsava muitos demônios. E esse sempre foi uma das missões de Jesus, expulsar o mal das pessoas. E os demônios sabiam quem ele era, sabiam que ele era o Cristo, sabiam que ele era o Salvador. E ele proibia os demônios falarem. Ele mandava os demônios calarem. E a gente sabe muito bem que os demônios não tinham autoridade sobre Jesus. Jesus que tinha autoridade sobre eles. Os demônios eram inferiores a Jesus. Sabiam que Jesus podia mais do que eles. Recentemente, teve uma passagem que Jesus expulsou os demônios para os porcos. Mais de 2.000 porcos. Mais de 2.000.
Foram os próprios demônios que pediram para Jesus expulsar eles. Veja, os demônios não podem nada com Jesus, são inferiores. Reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E os demônios pedem: Jesus, não nos destrua, expulsa-nos para esses porcos, Jesus. Aí Jesus vai e expulsa. Os demônios não têm vez para Jesus. Pelo nome de Jesus, todo demônio é expulso. Porque o nome de Jesus abala os infernos. O nome de Jesus abala os abismos. Porque o nome de Jesus há poder. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. E Jesus pregava nas sinagogas. Sabe que muitos outros lugares precisavam da sua pregação. E ali ele fazia curas, expulsava demônios, fazia milagres. Essa era a missão de Jesus. Pregar a palavra. Pregar o Evangelho. Fazer o bem. E assim também deve ser a nossa missão. Pregar a boa nova. Fazer o bem a todos. Sem fazer acepção de pessoas. Expulsar o mal para longe das pessoas. E levar o bem, levar a paz, que é o próprio Jesus, que é a luz, que é a salvação e a ressurreição. Palavras da salvação. Somente o Senhor tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.